Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Olha só, agora são 15 horas e 20 minutos, quase 21, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente começa com uma notícia preocupante. Isso porque no ano passado, mais de 400 bebês foram internados por dia por problemas respiratórios no país. Segundo o Observatório da Saúde da Infância, esse é o maior número registrado em 15 anos. O Sistema Único de Saúde registrou mais de 150 mil internações de bebês, menores de 1 ano, por pneumonia, bronquite e bronquiolite no ano passado. Uma média de 419 por dia, o que representa um aumento de 24% em relação ao ano anterior, que teve uma média de 116 mil internações. De acordo com o Observatório de Saúde na Infância, esse é o maior número registrado desde 2008. A pesquisa também revelou que o SUS gastou mais de 150 milhões em 2023 para tratar os bebês internados, aproximadamente 53 milhões a mais que no ano pré-pandêmico de 2019. O estudo do Observa Infância analisou taxas de internação por região e revelou uma tendência de queda até 2016. Em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, as internações tiveram uma queda média de 340%. Já os anos seguintes foram de aumentos constantes, até alcançar o recorde da série histórica. As regiões Sul e Centro-Oeste foram as mais afetadas no último ano, com o frio intenso e as queimadas em clima seco contribuindo para a vulnerabilidade do sistema respiratório das crianças. Pesquisadores apontam as mudanças climáticas e a baixa cobertura vacinal infantil como as principais hipóteses para o aumento das internações. E para falar mais sobre esse assunto que preocupa especialmente os pais, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Andréa Almeida, ela que é infectologista. Boa tarde, doutora Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito importante a sua participação para conversar desse assunto tão importante. Boa tarde a todos. Lamentavelmente, são números preocupantes e não números que nos deixam muito tristes, porque essas doenças não só aumentam a internação, a gravidade, como podem levar a sequelas futuras no transcorrer da vida da criança, né? Doutora, a senhora definiu em uma única palavra, número, ou melhor, em 2 palavras, números preocupantes. Então, eu peço que você explique, faça uma avaliação. Qual o motivo desse aumento? Nós passamos por um período na pandemia de reclusão e uso importante de máscaras, escolas fechadas, creches, e naquele momento nós deveríamos ter aprendizado a lidar com as doenças respiratórias. Você veja que depois de tanto sofrimento, a gente ainda encontra pessoas com sintomas respiratórios convivendo, indo para as escolas, as mães liberando as crianças para ir para a escola, as pessoas indo trabalhar com sintomas respiratórios sem o uso de máscara para evitar a transmissão para outras pessoas. A outra coisa importante foi a baixíssima cobertura vacinal para o vírus, principalmente para o vírus da gripe, né? O governo brasileiro faz uma monitorização anual e coleta de dados, e nós vimos que desde o começo do ano estava tendo um grande aumento do número de casos de influenza A e principalmente de vírus sincicial respiratório. Além disso, nós convivemos ainda com vários casos de Covid, e então, juntando essas 3 doenças respiratórias muito parecidas, todas elas aparentemente com uma baixa cobertura vacinal para a gripe e para a Covid, além da situação climática que vivemos, né? Tivemos uma turbulência, muito calor,
frio, alteração de temperatura muito grande, e isso soma tudo isso, leva ao que nós estamos, essa situação que estamos vivendo agora, que é realmente muito triste da saúde das crianças aqui no Brasil. Olha, um conjunto de fatores que você descreveu aí muito bem e que é preciso, claro, ter bastante cuidado. E por falar em cuidado, o grupo de risco são as crianças menores de 1 ano, né? Eu peço que você explique isso também para os pais que nos assistem e por que essa idade é a mais suscetível, é a mais vulnerável. Então, a criança, quando ela está na barriga da mãe, ela recebe no último trimestre, né, perto da hora do parto, uma enxurrada de anticorpos maternos. A mãe passa para o filho proteção para diversos agentes. Mas no momento que a criança nasce e ao longo desse primeiro ano de vida, ela vai perdendo essa proteção que a mãe deu para ela quando ela estava dentro da barriga da mãe, né? Então, ao longo desse tempo, ela vai perdendo. Por isso que no primeiro ano de vida é tão importante o início das vacinas, porque cai a proteção que é dada passivamente da mãe e é dado então as vacinas que vão fazer com que o organismo da criança produza anticorpos contra essas doenças. Algumas doenças, por exemplo, a da gripe, nós temos que vacinar todo ano. Mas no começo da vida é feito vacina para pneumonia, para meningite, para hemófilos, que são doenças como a coqueluche, que estamos vivendo agora um surto importante também aqui no Brasil. Então, todas essas vacinas são feitas ao longo do primeiro ano, e aí a criança que perdeu a proteção da mãe, ela começa a produzir anticorpos contra as doenças. Só que a criança ainda é um ser em formação. E aí essa proteção, às vezes, demora a ser eficiente e a criança fica susceptível às doenças. É importante os pais saberem que ir ao shopping, ir em lugares muito cheios, com uma criança muito pequena, deveria ser evitado. Lavar sempre as mãos no lidar com a criança, no manuseio dos alimentos, lavar a mão na troca das fraldas. E tem coisas que são inevitáveis. A mãe que trabalha tem que deixar a criança na creche, e a creche é todo mundo junto, né? As crianças não têm ainda uma consciência de higiene e elas ficam juntas numa sala, se beijam, uma pega na mãozinha da outra. Então, a criança ainda não tem essa consciência de hábitos higiênicos, então fica muito mais fácil a aquisição de doenças. Olha, importantíssima essa orientação e esses alertas que você acabou de fazer. E a gente vê também nesse levantamento que o Sul e o Sudeste foram as regiões que mais apresentaram aumento. Isso comprova esse fator climático, a importância desse fator climático nessa transmissão aí do problema? Acho que sim, acho que é importante esse fator. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a tragédia que vivemos no Rio Grande do Sul, lembrar que eles ficaram aglomerados numa situação de uma calamidade importante, né? Então, eu acho que, tirando esse fato da tragédia do Rio Grande do Sul, essa alteração climática é sempre esse ano. As doenças respiratórias, elas começam exatamente nessa época do ano. Abril, maio, junho e julho, até agosto, setembro, é uma época em que os prontos-socorros infantis ficam lotados de casos com doenças respiratórias, e isso é uma sazonalidade que os médicos já esperam esse aumento das doenças respiratórias e da presença de muita gente no pronto-socorro. Agora, o que está acontecendo esse ano realmente é uma quantidade maior, porque vai somando pessoas que não tomam vacina de gripe há 1, 2 anos, o relaxamento de alguma forma dos cuidados, as alterações climáticas, e aí vai juntando tudo isso e acumula numa situação como essa os números são muito, muito ruins para o nosso país.
Tá certo, então, muito importante esse alerta, principalmente em relação à vacinação. Nós acabamos de conversar com a Andréia Almeida, né, que é infectologista, doutora Andréia Almeida. Muito obrigado pela participação e, como eu disse, por essas dicas tão importantes para as famílias que nos assistem, doutora. Até logo, boa tarde. Vacinas salvam vidas, higienize as suas mãos e se tem sintoma respiratório, usem máscara. Mais uma vez, muito obrigado. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que de cada 4 brasileiros, 3 acessam a internet, o que equivale a 154 milhões de pessoas, principalmente na faixa dos 16 aos 43 anos de idade. Nas últimas décadas, a forma de relacionamento entre as pessoas tem mudado. Além disso, as expectativas em relação ao modo de consumo e a atuação das empresas sofreram uma revolução. As redes sociais são utilizadas por brasileiros na hora de fazer compras online, embora apenas 29% dos varejistas ofereçam a opção de comércio eletrônico, ou seja, o e-commerce. O levantamento mostra que as mídias digitais têm ganhado cada vez mais espaço, sobretudo nas gerações mais novas. A pesquisa ainda mostra que o Instagram lidera a preferência dos consumidores com 61%. Na sequência aparecem o Facebook com 52% e o TikTok com 19%. As redes sociais possuem anúncios mais direcionados ao seu público através de algoritmos baseados em dados de comportamento e, por isso, a apresentação dos produtos e serviços é feita de forma mais efetiva. Especialistas em marketing afirmam que as empresas que estão tirando mais vantagem disso são aquelas que fazem uma boa segmentação de marketing e também permitem uma experiência de compra fluida e segura a partir dos canais digitais. Além disso, com o uso frequente das redes sociais para compras online, o mercado varejista ganha uma oportunidade para se expandir. Segundo dados, 84% dos varejistas que implementaram o e-commerce como uma das modalidades de venda relataram um crescimento na receita. Atualmente, os setores com maior adoção da medida são empresas de eletrônicos com 38%, beleza e saúde com 33% e produtos variados com 36%. Por falar em internet, chegou a hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira. Vamos lá, então? E olha só, eu vou começar com um vídeo que já teve mais de 3 milhões de visualizações. Afinal, a imagem é bastante impressionante. É uma briga, vamos dizer assim, uma disputa entre 2 aviões. Olha só essa imagem. Um vídeo de caça russo dando um chega pra lá em um avião da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, durante uma interceptação repercutiu nas redes sociais no fim de semana. Nas imagens, é possível ver o que seria um Su-27 da Força Aérea Russa se aproximando do caça F-15, fazendo com que ele tenha de realizar uma manobra para se afastar em segurança. No vídeo é informado que o avião da organização estava acompanhando um bombardeiro supersônico. O vídeo já tem cerca de 3 milhões de visualizações no TikTok, embora o voo estivesse sendo realizado, em tese, em espaço aéreo internacional. Sempre há um país responsável pelo controle de tráfego aéreo para evitar problemas ou até mesmo acidentes. Ainda, antes de se decolar, existe um plano de voo que é informado às autoridades responsáveis pela região onde as aeronaves irão passar. Informações estão sendo apuradas sobre o ocorrido. Olha, que irresponsabilidade desse piloto. Para a gente fazer uma comparação, é como se fosse no trânsito, um motorista desse uma fechada no outro, só que no céu. E por falar em trânsito, um acidente de ônibus na Espanha deixou 3 passageiros feridos em estado grave. Ainda não se sabe a causa desse acidente, que, olha só, deixou um veículo, um ônibus, na posição vertical, impedindo a passagem por um túnel. Vamos conferir. O ônibus levava funcionários da empresa Inditex, dona da Zara, de Barcelona para a fábrica na cidade de Tordera. Ao todo, 52 pessoas estavam no veículo e 3 foram removidas do local de helicóptero em estado grave. Além disso, 22 passageiros receberam atendimento e foram hospitalizados. As autoridades ainda não descobriram o motivo do acidente. Nas imagens, é possível ver que o ônibus ficou na posição vertical
e os seus destroços impedem a passagem de um túnel. A gente não tem imagem do acidente, só depois do que aconteceu, mas dá uma grande curiosidade para saber como ele foi ficar daquele jeito, como ele foi parar ali, não é mesmo? E olha só, esse outro vídeo agora que está rodando na internet mostra um grupo de ladrões invadindo uma loja de celulares no centro de Iracemópolis, e essa cidade que fica no interior de São Paulo. E eles roubaram o local em apenas 4 minutos, olha só. Um trio de homens invadiram uma loja de celulares no centro de Iracemápolis, no interior de São Paulo, e roubaram R$15 mil em produtos. O furto aconteceu por volta de 4 horas da manhã do último sábado, enquanto o estabelecimento estava fechado. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança da empresa. O proprietário do comércio, Rogério Almeida de Aguilar, de 39 anos, relatou que foram furtados diversos tipos de aparelhos eletrônicos. Ainda destacou que a loja tem 7 anos e nunca esperou que passaria por isso, por Iracemápolis ser um lugar tranquilo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a ocorrência foi registrada como furto no plantão da Delegacia Seccional de Limeira. Os suspeitos ainda não foram identificados. Fica o alerta aí para os comerciantes que trabalham duro, né, e correm o risco de perder tudo. Todo cuidado é pouco, toda a segurança deve ser reforçada e a gente espera também que essas imagens ajudem aí a polícia a identificar esses criminosos. Agora vamos acompanhar imagens impressionantes. Olha só, um trio de ladrões usou uma carroça, isso mesmo, uma carroça para fazer um arrastão. Olha só. A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente que estavam fazendo um arrastão pelo bairro de Guará 2, no Distrito Federal, e segundo a polícia, os suspeitos estavam armados com facas. Por volta das 11 da noite, as imagens da câmera de segurança registraram o momento que o trio abordou 2 jovens. Um dos assaltantes até cai da carroça durante a ação. Quando a polícia chegou na região, uma das vítimas indicou a direção para onde os suspeitos foram. E enquanto cometiam mais um crime, os assaltantes avistaram os policiais e abandonaram a carroça, fugindo a pé e deixando diversos itens roubados dos pedestres. 2 porções de maconha, além das facas utilizadas para cometer os assaltos. Felizmente aí a polícia chegou a tempo e eles caíram do cavalo, não é mesmo? E olha só, 5 pessoas foram atacadas por um cachorro, um pitbull, durante uma festa infantil. As câmeras de segurança registraram um momento em que o porteiro e 2 adolescentes, uma criança também, e o pai do aniversariante foram atacados. Vamos ver. O caso aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. Uma criança, 2 adolescentes, o porteiro do condomínio e o pai do aniversariante foram atacados por um cão da raça American Bully. Durante a festa que acontecia na área de lazer do condomínio, o pai da criança e o porteiro perceberem que o portão da casa estava quebrado e, rapidamente, para que não houvesse acidentes maiores, o pai do aniversariante colocou os convidados dentro da quadra e trancou o local. Ele também pediu que as outras pessoas que estavam na área de lazer se escondessem. Alguns convidados entraram na piscina, outros se trancaram no banheiro e alguns subiram nos brinquedos do parquinho. Os adolescentes que estavam no futebol de sabão continuaram no brinquedo pensando ser seguro pela altura, mas o cachorro conseguiu pular. O último a ser atacado foi o porteiro do condomínio. Ao tentar fugir do cachorro, ele caiu no chão e foi mordido. O animal só parou de atacar o funcionário, porque um dos convidados o ajudou a segurar o animal. Para ter um animal como esse é preciso ter responsabilidade. Então, que o dono responda por todo o transtorno que foi causado. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar de economia. Isso porque o aluguel residencial, olha só, registrou aumento nos primeiros 6 meses do ano. O índice FIPE-ZAP, né, que faz aí a medição do preço da locação dos imóveis residenciais de junho, foi calculado em R$ 46 o metro quadrado. Acompanhe.
O preço do aluguel residencial aumentou 8% nos primeiros 6 meses deste ano. É o que aponta o índice Fipesap de locação residencial, em levantamento realizado em 25 cidades brasileiras. O resultado acumulado no primeiro semestre supera a inflação medida pelo IPCA-IBGE, que foi de 2,5%. No período, a valorização foi liderada por imóveis de um dormitório, que tiveram aumento de 9,5%. Já no mês de junho, a elevação foi de 1,43% no aluguel residencial, uma aceleração em relação a maio, que registrou 1,25%. O índice acumula valorização média de quase 15% nos últimos 12 meses, terminados em junho, o que também supera a inflação do período, acumulada em 4,23%. Os imóveis com um dormitório se valorizaram acima da média nesse intervalo, com mais de 18%. Já os imóveis de 3 dormitórios tiveram um aumento relativamente menor de 13,30%. Todas as cidades pesquisadas registraram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as capitais, com destaque para Curitiba, Salvador e Brasília. Olha só, agora nós vamos falar de um caso que causou grande comoção no país nos últimos dias. É a história da estudante de veterinária Carolina Arruda. Ela tem 27 anos e ela sofre com uma doença, que é apelidada de a pior dor do mundo. Assim, ela é chamada a neuralgia do trigêmeo. As dores são muito fortes e o problema não tem cura. O sofrimento é tão grande que ela, inclusive, pensou em recorrer à eutanásia, ou seja, interromper a própria vida. Mas agora ela iniciou um novo tratamento e tem uma nova esperança. Mas quem vai falar para a gente, contar os detalhes, é a própria Carolina. Olá, Carolina. Muito obrigado primeiro por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Obrigada. E olha só, Carolina, primeiro, então, eu peço que você explique para as pessoas, já que se trata de uma doença rara. Muita gente não conhece e você tem ajudado aí a divulgar esse problema que pode afetar outras pessoas, é claro. Então, por favor, explica para a gente do que se trata, como é essa doença, por favor. A neuralgia do trigêmeo é uma doença rara que afeta os nervos do rosto. A gente tem 3 ramos de nervo aqui que inerva a face. Um que vai para o olho, um na mandíbula e um na maxila. Esse nervo, esse conjunto de nervo é chamado de trigêmeo. E esses 3 nervos, quando eles entram em um processo de neuralgia, é uma dor aguda do nervo, eles provocam choques elétricos, como se fossem choques elétricos disparados incessantemente no rosto. A dor ela é comparada com você colocar um ferro quente de passar roupa mesmo, ligado no rosto e ficar segurando. Essa é a sensação da dor, é uma queimação muito forte e é considerada... Correto, só essa descrição realmente já é impactante. E você estava fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para viajar para a Suíça, onde a eutanásia é permitida. Eu te pergunto agora, na verdade, muita gente, acho que tem vontade, já fez essa pergunta para você. Você estava realmente determinada a tomar essa decisão. E como sua família também assimilou essa ideia que, claro, a gente entende, se coloca no seu lugar. Imagina que não é uma decisão fácil. É importante lembrar até que essa decisão se torna ainda mais difícil porque você é casada e tem um filho pequeno. Então, eu queria que você falasse dessa decisão e da sua família, de tudo que envolveu essa decisão. Então, internamente, eu já tinha tomado essa decisão há muito tempo. Eu demorei muitos anos para externalizar essa minha vontade. Eu já tinha esse pensamento sobre eutanásia, sobre uma morte digna, porque eu sou filha de pais veterinários e sempre acompanhei a eutanásia feita em animais. A eutanásia feita em animais, quando o animal está em um sofrimento muito agudo, muito grande, para se recuperar e que ele precisa de uma morte digna, de um fim ao sofrimento que ele vive, de uma forma digna, respeitosa e indolor. Existem diversos processos, tudo é regulamentado, é muito burocrático, então não é qualquer forma, não é você chegar lá e comprar um medicamento como compro qualquer outro medicamento na farmácia e tomar, não existe isso.
A eutanásia é um processo extremamente burocrático. Então, para eu decidir para eu tomar essa decisão de eutanásia, foi muito difícil, foi baseado em muita dor, muitas cirurgias que eu fiz e não deram certo. Eu fui perdendo a esperança cada dia mais. Eu cheguei em um estado que eu não levanto mais da cama, eu não consigo passar uma vassoura na minha casa, eu não consigo tomar banho sozinha. Quando eu me vi dependente completamente da doença, eu falei para mim mesma, falei, eu não quero mais. Isso não é vida. Eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo nenhum dia da minha vida. E eu conversei com a minha família aos poucos, fui conversando com eles, conversei com a minha filha tem 10 anos. E eles entendem, eles compreendem a idade, mas, obviamente, eles não aceitam, não querem que eu faça. Correto. E, claro, não só sua família, principalmente sua família, é claro, mas o Brasil todo se comoveu com a sua história e todo mundo torcia, né, para que uma nova porta se abrisse, uma possibilidade surgisse. E agora parece que surge essa esperança. Até então, né, a ciência não tinha a resposta para o seu problema, para a sua dor. Mas agora você começou, né, um novo tratamento. Então eu peço que você conte para a gente, para as pessoas que acompanham e torcem por você, como é esse tratamento e se ele já tem dado os primeiros resultados. Esse último tratamento que a gente conseguiu, eu passei 5 dias na UTI, descansando o meu cérebro, dando um descanso para ele se recuperar e atender melhor aos próximos tratamentos que virão. De primeiro tratamento, a gente tem um implante de um neuroestimulador. Esse neuroestimulador pequenos choquinhos em cima do nervo, e com esses choquinhos ele vai reiniciar o nervo para fazer com que ele diminua os impulsos dolorosos que ele está enviando para o meu cérebro. Não, a gente tem opção, que é um implante de uma bomba de morfina, e que eu vou poder, a cada hora, controlar a dose de morfina que eu tomo, que vai direto lá para me idas aos hospitais. Eu tenho um controlinho remoto que eu posso ativar uma dose extra de morfina. Se esse tratamento também não der certo, a gente tem uma terceira opção. Intravascular é uma cirurgia que eu já fiz anteriormente, mas na época a ressonância magnética não era tão boa e mostrou o local do conflito nervo que eu tenho. Mostrou de uma forma muito imprecisa e acabou que a cirurgia não deu certo porque não foi no local correto. Mas agora, com a ressonância magnética muito mais detalhada, muito mais a melhor máquina do mercado, mas bem detalhada. E se esse tratamento também não der certo, a gente tem uma última opção, que é desconectar o nervo diretamente lá do cérebro e aí faz ele parar de sentir dor. Tá certo. Então, a gente não sabe qual vai ser o resultado final, nem qual o método mais eficiente. Mas a gente já pode dizer com certeza que você tem uma nova esperança, que é o seu desejo e a sua opção agora de continuar vivo está mais forte. Sim, a gente tem uma nova esperança. O meu médico não me prometeu nada, mas ele está muito esperançoso. Eu também estou muito esperançosa por esse tratamento. É a primeira vez dentre 11 anos sentindo dor que eu encontrei uma equipe que falaram que eles vão fazer de tudo até o último alcance deles para me proporcionar um conforto, um alívio e não só a questão o carinho que eles têm cada dia comigo, de me colocar na UTI, descansar meu cérebro, de me dar um medicamento, de colocar me colocar para fazer uma eletroestimulação transcraniana pela equipe de fitoterapia. Então, a gente está conseguindo fazer esse tratamento da melhor jeito possível nesse quesito. Tá certo, então. E com essa palavra aí de esperança, a gente encerra essa conversa aí com a Carolina Arruda, que é estudante de medicina. Carol, a gente deseja toda a sorte do mundo. A gente crê, sim, no sucesso desse tratamento e entende que agora o problema não é mais só seu, o problema é de todo mundo
está nessa luta com você e a sua vitória vai ser a vitória de outras pessoas que também passam por dores e enfrentam esse problema especial. Muito obrigado pela sua participação. Bom, é isso aí. Agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit, edição da tarde. E quem está aqui no estúdio comigo é o Fernando Jesus. Está aqui ao meu lado o Fernando Jesus, que vai falar hoje dos fatos mais importantes do esporte. E entre esses fatos, o Real Madrid, né, Fernando, apresentou aí a sua mais nova estrela, o time que já é uma constelação. Conta pra gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. O astro francês foi apresentado hoje lá no Santiago Bernabéu. Uma grande festa foi preparada no estádio para receber Kylian Mbappé. Ao final de seu discurso, ele beijou o escudo do clube e, assim como seu ídolo Cristiano Ronaldo fez em sua apresentação lá em 2009, ele pediu o famoso Rala Madrid para a torcida, que ficou eufórica. Vamos conferir. O craque chegou. O Santiago Bernabéu ficou lotado nesta terça-feira para receber Kylian Mbappé, apresentado oficialmente pelo atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Me vou tentar falar em espanhol. Vou tentar falar espanhol. Uau, é incrível estar aqui, incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar pelo Real Madrid. Agora meu sonho se tornou realidade. Sou um menino feliz, muito feliz. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. O Real Madrid vai começar a campanha no Campeonato Espanhol fora de casa em meados de agosto. A possível estreia diante da torcida merengue vai ter que aguardar até a segunda rodada, quando a equipe vai receber o Valladolid no Santiago Bernabéu. Aos 25 anos, Mbappé deixou o Paris Saint-Germain depois de 7 temporadas. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, não conseguiu cumprir o objetivo de vencer a Liga dos Campeões da Europa. Olha, pode ser o início de uma nova era no Real Madrid. E mudando de assunto agora, Fernando, hoje também tem Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Conta pra gente os jogos de hoje, por favor. Exatamente, Kleber. Hoje teremos 2 jogos na 17ª rodada do Brasileirão. Lá no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude se prepara para receber o Galo às 19 horas. E mais tarde, às 21 horas, o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento contra o Criciúma, lá na Neoquímica Arena. E Fernando, falando sobre os jogos de hoje, o Corinthians especialmente estreia o novo técnico. Fala pra gente aí sobre as novidades do Corinthians, que aliás está seriamente ameaçado aí pelo rebaixamento à Série B. Exatamente, o Corinthians não vive a sua melhor fase e tenta escapar da zona de rebaixamento e hoje estreia o novo treinador. E ele já prometeu um Corinthians mais agressivo nas próximas partidas. O técnico Ramon Dias estava livre no mercado desde abril desse ano, quando deixou o Vasco da Gama e tem contrato com o Timão até 2027. Sua nova missão é reerguer o Timão e conquistar a confiança da fiel torcida. E no Galo, o volante Fausto Vera, que era do Corinthians, foi apresentado no novo clube. Os mineiros vão pagar mais de 27 milhões de reais para ter o jogador em seu elenco. Fausto já está em Minas Gerais para assinar um contrato até 2027 e realizar os exames médicos. O volante vai vestir a camisa 18 do Galo e vai trabalhar novamente com o técnico Gabriel Milito, que o treinou em sua passagem no Argentino Júnior, clube que revelou o Fausto Vera, Kleber. Fernando, e essa estreia hoje desse treinador argentino é cercada de expectativa lá no Corinthians, né? Afinal, o time vem mal no campeonato e é o 3º técnico do ano. Além desse treinador, mais reforços podem chegar para o Corinthians aí para sair dessa situação, Fernando? Com certeza. O Corinthians anunciou ontem a chegada do volante Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense. Ele já acumula 18 jogos em 2024, 1 gol e 1 assistência. E chega para reforçar o meio-campo do Timão. O Alex não estreia hoje, né? Exatamente. Ele estava esperando realizar o bid na CBF ontem às 19 horas, mas não foi realizado e ele vai ter que aguardar a próxima rodada para estrear no Corinthians. Tá certo então, Fernando, muito obrigado aí pelas informações do esporte. Ótima tarde, até mais. Ótima tarde, Kleber, grande abraço e até mais.
Bom, é isso aí. Você que nos acompanhou agora é de outro estado, fique então com a sua programação local. Eu agradeço muitíssimo aí a sua parceria, a sua audiência e até amanhã.